Olá, eu sou Cláudia Pedralcena, terapeuta ocupacional, e sejam bem-vindos ao nosso canal voltado para as famílias. Nesse momento, estamos numa edição especial de aquecimento para o nosso evento Família no Controle, aquele 100% online, 100% gratuito. A gente vai entender nesse período como controlar o comportamento do seu filho, estabelecendo autoridade, mesmo ele tendo diagnóstico. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como funciona o cérebro na questão comportamental e alguns estudos de caso. A ideia é a gente trazer um pouco de todo esse conhecimento, de tudo que eu vivi, para que a gente possa entender como a gente pode fazer esse controle. Bom, eu costumo dizer o tempo inteiro nas minhas palestras e com os meus pais que cérebro é cérebro. Que mesmo que ele tenha uma lesão, nós temos um cérebro e ele, acima de tudo, é um cérebro que apresenta as funções da inteligência, da atenção, da memória, da visão espacial, todas as funções que são estudadas pela neurociência. Todos nós temos isso. Todos nós temos todas essas funções e mais algumas que eu não vou ficar citando tantas funções assim que o cérebro tem. E esse cérebro, ele vai ter uma necessidade de desenvolvimento processual para qualquer indivíduo, tenha ele uma lesão ou não. Quando a gente fala de diagnóstico, eu acho importante a gente fazer esse adendo aqui, a gente está falando de um diagnóstico onde apresenta tanto uma deficiência quanto um transtorno. Dentro desse aspecto, a deficiência, onde existe uma lesão em nível de sistema nervoso central, o cérebro, e o transtorno, que não tem uma lesão, mas que altera alguns processos fundamentais do cérebro. Dentro desses diagnósticos, as pessoas imaginam que o cérebro funcione de uma outra forma, mas o cérebro é um só. Ele vai ter uma uma funcionalidade, ele vai acontecer, e quando há algum aspecto de adoecimento ou patológico, existe então uma alteração. O que seria o comportamento é exatamente o resultado final de tudo isso. Vamos lá. Então, quando a gente fala da questão comportamental, onde ele é o resultado de toda essa sistematização cerebral, a gente fica então imaginando que essas crianças que apresentam algum tipo de diagnóstico, elas tenham imediatamente, isso é um mito familiar, é um mito social, de que eles não entendem o que a gente vai passar para eles. Eles não entendem ordem simples ou não entendem uma articulação familiar dentro daquilo que a gente chama de projeto de educação informal. Isso é um mito. E isso é um grande problema dentro de toda essa relação. A educação informal, esse nome que eu estou utilizando, é exatamente essa educação que é feita em casa. E o quanto ela é importante em todo o processo dessa criança. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito antigo, que veio da clínica, né, onde eu trabalho. Ela chega para mim muito cedo, ela chega com mais ou menos 3 anos. Nesse período de 3 anos, eu não tive como fazer um diagnóstico dessa criança, e muito menos o médico trazia esse diagnóstico dessa criança em termos de deficiência ou ela tinha algum transtorno, porque como ela só tinha 3 anos, ela já apresentava alguns atrasos de ordem motora, isso chamava a nossa atenção em relação a tudo isso, mas não foi possível a gente estabelecer um diagnóstico. Ao decorrer do tempo, 3, 4, 5, 6 anos, a gente começa a perceber que existia um atraso do desenvolvimento e, acima de tudo, apresentava um atraso no processo de aprendizagem. De 0 até 2 anos, que é a fase reflexa, de 3 até mais ou menos 5 anos, que é a fase do desenvolvimento, onde existem algumas etapas a serem superadas. Daí em diante, passa então para um projeto já de abstração, que é a aprendizagem, essa aprendizagem formal que a gente busca, que seria a escrita e a leitura. Quando ela passa nessa fase de 4 para 5 anos, a gente começa a denotar, então, que ela tinha um atraso substancial no processo do desenvolvimento e automaticamente iria incidir no processo de aprendizagem. E existia, então, um aspecto familiar de negação desse aprendizado. Então, os pais não davam limite para ela. Então, ela já tinha, dentro disso, o quadro da birra, de se jogar no chão, de chorar para querer as coisas, de ter comportamentos fora de um padrão, daqueles que a gente chama que seriam sem um direcionamento ou sem um limite. Ela começa, inclusive, a ser agressiva nesse período e a gente começa, então, a trazer essa família
e colocar para eles a necessidade de dar um direcionamento dentro desse aspecto da educação informal, porque dentro da educação formal e do projeto de desenvolvimento na terapia ocupacional nesse período, eu precisava que essa criança tivesse esse controle inibitório que faz parte do processo do cérebro da criança, para que a gente pudesse desenvolver, então, todos os aspectos atrasados e pudéssemos chegar dentro da educação formal, que é a escola, com o máximo de aproveitamento que ela pudesse ter. Mas não foi bem isso que eu tive com essa criança. Hoje eu vou fazer um spoiler dessa situação, que eu acho que é importante, porque isso é uma coisa que me abala. Ouvir um pai me dizer o que eu ouvi dele. Eu sinto muito não ter ouvido o que você disse há tantos anos atrás, porque essa criança hoje tem, que não é mais uma criança, já é uma moça, tem 20 e poucos anos. Eu sinto muito, Cláudia, não ter ouvido você há um tempo atrás, porque como não houve essa determinação parental no estabelecimento dessa autoridade com essa menina, ela continuou mantendo um comportamento de birra, agressividade, hoje muito maior pelo tamanho dela. Hoje ela não respeita de jeito nenhum tipo de relação parental que ela tenha, nem com a mãe, nem com o pai e nem com o irmão. Somente um irmão é com quem ela consegue, pelo menos, ter um pouco de respeito, e comigo. Eu até hoje conheço ela, convivo com ela, e comigo ela tem esse respeito que ela sempre teve. Então, eu sinto muito isso ter acontecido, porque se ele tivesse feito desde o início, estabelecido essa relação de autoridade com ela, a gente teria conseguido mais coisas com ela. Porque comigo ela ainda consegue estabelecer algumas funções. A gente consegue fazer alguns jogos, a gente consegue fazer algumas atividades motoras, a gente consegue conduzir uma situação mais prática, né, diante da idade dela. Ela apresenta um quadro diagnóstico de deficiência mental severa, e o nível de desenvolvimento dela não foi possível acontecer exatamente porque não houve uma intervenção da família nesse estabelecimento do controle inibitório. Que seria esse controle inibitório? Vamos voltar então para essa função do cérebro, que é a função executiva. Quando a gente pede, quando a gente solicita aos pais que entrem dentro desse acordo, dessa tríade, família, escola e tratamento, na intervenção com essa criança, seria o reconhecimento inicialmente dessa autoridade. Eu costumo usar o exemplo da oficina, né? Vamos dizer que a gente é uma oficina e que eu sou uma mecânica e que vocês trouxeram um carro para consertar. Só que esse carro veio de uma longa viagem e tinha muita lama, entrou muita pedra. E aí, vamos fazer o seguinte, ó, tem muita zoada, tá muito sujo. Quando eu olho o motor, meu Deus do céu, tá um horror. Então, eu solicito que esse carro seja levado para um lava-jato. Qual é a ideia? Vamos dar uma limpada básica nesse motor, tirar o que não lhe pertence, ou que não era para estar ali, pedra, lama, sujeira, galho, e etc, 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 que pode estar interferindo no processo do motor. A gente vai limpar tudo isso e você vai trazer de volta esse carro para mim, para a gente ver o que sobrou. A analogia é, quando a gente recebe uma criança e que ela não tem um padrão de intervenção na educação, que é com a relação de autoridade paterna e materna com essa criança, a gente já tem um problema. Essa criança não tem controle inibitório, porque esses pais, de alguma forma, não estabeleceram essa relação de respeito à autoridade, e ela, então, se sente no direito. Aí a gente vê as diversas nomenclaturas, como o reizinho, o Todd, a síndrome do rei, e etc, etc, etc. Todas essas nomenclaturas, elas falam a respeito de um comportamento sem controle inibitório, onde as crianças não respeitam a autoridade e automaticamente se sentem no direito de fazer o que elas querem. Isso aliado a um componente do diagnóstico, nós temos não um, mas dois problemas. Eu tenho o diagnóstico que eu tenho que resolver e eu tenho, então, esse comportamento que precisa ser controlado. Se eu não controlar esse comportamento, eu não controlo, eu não tenho como fazer intervenção no processo diagnóstico. Aí a gente volta para o cérebro. O cérebro é um só, esse cérebro foi lesado, mas eu preciso trabalhar ele. E como é que eu trabalho isso em relação à família?
exatamente estabelecendo autoridade. Então, a gente vai ensinar essa família, eu chamo essa família, e a gente vai estabelecer inicialmente como essa família vai ser autoridade para essa criança. Qual é a importância dessa autoridade? É exatamente no processo de que ela tenha rotina, que ela saiba normas, deveres, direitos, que não se estabeleça o choro como forma de comunicação, que ela saiba pedir e que ela saiba ouvir o não e aceitar esse não, que faz parte da vida da gente. Que ela reconheça o não, não como uma coisa negativa, mas como algo a ser limitante, porque aquilo para ela é perigoso, ela não sabe. Mas eu sei, como pai, como mãe, que aquilo é perigoso para minha filha ou para o meu filho. Ela vai querer. Esse é um direito dela. E eu tenho a obrigação de mostrar que não. Então, eu sou obrigada a usar o não e dizer você não pode ou você não vai fazer isso. Isso são já ferramentações que eu estou dando ao cérebro dessa criança. Ah, mas ela não entende. Entende. Do jeito dela, ela entende. Porque não existe um cérebro que não tenha uma compreensão mínima. Eu costumo dizer que, mesmo sendo exatamente uma criança com nível de severidade muito grande no processo da deficiência, ela sabe perfeitamente o que é isso. Uma cara de séria, uma cara determinada e uma cara que não gostou. Tá sério. E ela sabe o que é isso. Uma cara de sorriso, uma cara que está gostando, uma cara que permite e que gostou. Que lindo que você está fazendo. Que feio. Que lindo. Isso é o básico. E isso determina, então, compreensão desse cérebro para o que ela pode e para o que ela não pode fazer. Essa compreensão leva a criança, ao sair de casa, entender que o adulto, professor, que é o primeiro com quem ela vai lidar, vai dizer para ela pode ou não pode, ou assim, o simples estabelecimento dessa rotina, que é chegar na escola, brincar, fazer a rodinha, fazer a tarefa, ir para o recreio, voltar, descansar, voltar à tarefa e terminar, seja compreendida. Se esse estabelecimento da autoridade não acontece, essa criança já entra na escola querendo fazer o que ela quer. E não é exatamente brincar com aquilo ou com aquilo que tem de alguma forma, a mão dela. Ela quer brincar com o que ela acha que ela pode brincar. Ela vai querer comer na hora que ela quiser. Ela não vai querer sentar na mesa porque em casa ela não senta. E as pessoas ficam atrás dando comida. Ela vai querer, na rodinha, ela vai querer ficar no meio, ela vai querer ficar em pé, ela vai querer falar, ela vai querer dançar, ela vai dizer qual a rotina dela. E isso já estabelece um problema no processo de desenvolvimento e de aprendizagem dessa criança. Se ela tem a deficiência ou não, esse padrão de autoridade que estabelece essa rotina já vai mudar todo o processo de vida dessa criança. O que acontece? Quando a gente tem esse padrão de autoridade em casa, a primeira coisa que a gente tem de positivo com essa criança é exatamente que esse cérebro vai funcionar de uma forma sistemática. O que vai ficar dentro desse padrão dessa criança que tem diagnóstico é a dificuldade que ela vai ter de aprender. E aí é um processo de inclusão, que aí é uma outra situação que a escola tem que ter para passar esse aprendizado para a criança. Mas veja bem, olha, vamos lá para o consultório. Ela chegou com um padrão de comportamento sem controle e o diagnóstico. Se eu limpar esse padrão de comportamento e se eu estabelecer essa autoridade, se esse cérebro funcionaliza, entendendo todo esse processo, vivenciando isso, sistematizando a rotina e o entendimento e aceitação dessa pessoa como autoridade no sim e no não, no sim e no não, essa criança automaticamente vai conceder a esse cérebro a possibilidade de um aprendizado mais saudável. Se por acaso ela não tem, como é que ela vai atender a essa segunda situação se ela não tem um padrão sistematizado na função executiva desse cérebro para que ela pare para aprender? Essa é a minha grande preocupação. O cérebro, dentro de todo esse padrão, de toda essa questão comportamental, nesse momento, não está gerenciando um comportamento diferenciado porque ela é deficiente, e sim porque ela não tem
uma sistematização e não foi feito uma autorização externa para o controle inibitório acontecer. Porque a gente vem com esse sistema, mas tem que ser acionado pela família. E é acionado a partir do momento que a gente estabelece a autoridade e estabelece o entendimento do sim e do não. E como é que a gente faz isso? Quando a gente faz isso? Quando a criança é pequena. Quando ela nasce. Sabe, quando a criança é um bebê, que ela levanta a mão para bater na gente e que ela não sabe que isso é bater, que ela faz assim na cara da gente? Esse gesto é bater em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Esse é um gesto universalmente conhecido como bater. Não é tchau. Tchau é isso é bater. Quando ela faz isso, o adulto faz assim: oh, não. Bater no rosto de mamãe, bater no rosto de papai, não. Dói, machuca. Quando a gente faz esse simples gesto, nós já estamos ensinando a criança que ela não deve fazer isso, que isso machuca. Se ela bate e eu dou risada, ela vai achar que isso é uma brincadeira. Ela tem meses quando ela faz isso, já é o cérebro processando informações e conceitos dados pelos pais. Nós. Se eu dou risada de algo que é universalmente conhecido como bater, eu estou dizendo ao meu filho que isso é uma brincadeira. Tenha diagnóstico ou não. Vamos lá para um exemplo bem positivo disso tudo. Eu trabalho com uma universidade de casos e de diagnósticos diferenciados entre deficiências e transtornos. Então, assim, eu tinha uma síndrome de Down, ela era fantástica. E a mãe dela era muito severa. Uma das coisas que a gente percebe no caso das crianças com síndrome de Down é que quando existe uma rotina menos flexível e mais determinada, menos, como é que se diz, maleável, eles aprendem com mais facilidade. Então, essa menina, ela tinha uma mãe mais determinada, menos flexível e um pouco mais pragmática nesse contexto. Então, ela tinha toda uma rotina de trabalho e tinha também todo um processo de educação voltado a esse estabelecimento da autoridade e também, logicamente, toda a sistematização da função executiva, e ela tinha controle inibitório. Então, era muito interessante como ela conseguia, e ela não era fácil. É muito engraçado pensar de que o fato de se ter um diagnóstico o fato de se ter um diagnóstico, a gente também não pode abrir mão de pensar que essa criança, de forma hereditária, porque ela tem um pai e tem uma mãe, herdou a natureza dessas pessoas. E ela era muito suave, mas era muito danada. Ela aprontava muito. Aprontava e fazia algumas coisas que as pessoas achavam que isso era por conta da síndrome de Down, como aconteceu uma vez, que a mãe chegou apavorada, né? Cláudia, eu tô preocupada. Assim, com o quê? Ah, porque fulana cortou o cabelo da amiga, cortou o cabelo da colega. Sim. E como ela era danada, mas ela assim, ficava na dela, porque ela tinha uma mãe que era muito pragmática, a mãe estava apavorada que isso estivesse se configurando um comportamento diferenciado. Eu disse, sim, ela só cortou o cabelo da colega. Isso é normal. Quem não corta a franja, quem não corta cabelo de boneca, quem não corta o próprio cabelo? Sabe, eu ainda brinquei com ela, joga uma primeira pedra quem não tenha feito isso. E ela fez, mas isso não é da síndrome de Down? Isso é muito comum. Não, isso não é da síndrome de Down, isso é da criança. Ela fez isso, inclusive dentro de todo um contexto pragmático dessa relação que ela tinha. Ela fez isso porque ela estava testando a tesoura que ela descobriu. Aí ela virou e fez assim, mas a avó da menina não gostou. Eu digo, aí é uma outra história. Porque a avó não ter gostado é um direito da avó. Mas ela ter experimentado não significa que seja de uma deficiência. Você vai agora dizer para ela, usando toda essa coisa pragmática que ela tem, essa relação de educação informal que ela tem, que é estabelecida com a autoridade, você vai dizer para ela que ela não pode fazer isso.
que ela não pode pegar a tesoura e não pode cortar o cabelo da colega. E ela fez uma vez só. Ela fez uma vez só. Ela fez uma peripécia que toda criança tem. Pode cortar tanto do cabelo da colega como o dela mesmo, né? Como a minha filha cortou o cabelo dela e me dizendo que banana não tinha cabelo. E da outra vez, porque ela achou interessante cortar, ainda cortou 2 vezes, mesmo eu dizendo a ela que não podia. Mas as peripécias acontecem, e isso é normal da criança. Mas essa criança, né? Em especial, essa menina, ela fez uma vez só, porque ela entendeu. E ela tinha apenas, nessa época, 6 anos, ela estava no primeiro ano. E ela entendeu que ela não poderia usar a tesoura, que ela tinha acabado de descobrir o corte, inclusive no próprio consultório, que a gente estava utilizando a tesoura como processo de aprendizagem de coordenação, que ela não deveria cortar o cabelo da colega. Então, ela entendeu e não fez mais. E por quê? Porque ela já tinha um estabelecimento e essa mãe já era autoridade, assim como eu também era autoridade, e nós orientamos a ela a que não fizesse isso. Por quê? Porque desde o início, esse cérebro, mesmo sendo de uma criança com síndrome de Down, que tem uma confecção diferenciada no processo de aprendizagem, tendo ela pelo menos 2 anos de atraso em função ao desenvolvimento daqueles que são chamados normotípicos, e ela teve a compreensão disso tudo. Então, o cérebro é um só. O cérebro dessa criança, em relação a todo o processo de comportamento, vai de como o indivíduo, pai e mãe, o lado parental, funcionaliza essa autoridade para essa criança. Tendo ela diagnóstico ou não, não importa. Importa de que a gente direcione e ela vai compreender. Mas, se eu permito que essa criança, com diagnóstico ou sem diagnóstico, mantenha um comportamento, uma troca nessa relação com o mundo social, com birras, isso só tende a crescer. Então, a gente volta de novo para... Eu tenho 2 problemas. E se eu limpar o meu carro, se eu levar para lavar, e se eu limpar todo, e não tiver mais zoada nenhuma em decorrência desse processo que está sujo, eu só tenho um problema. Qual vai ser esse problema? O diagnóstico. Evidentemente que aí eu vou saber qual direcionamento como terapeuta eu vou estar comandando e o meu trabalho vai ser muito mais eficiente como o da escola, porque eu não vou ter o problema da sujeira, que seria a falta do controle inibitório que tem que ser feito pela família através da autoridade, fica tudo mais fácil de acontecer. Então, a gente tem aí, uma diminuição do processo de aprendizagem dessa criança. Eu tenho estabelecimentos de funções mais fáceis. Essa criança ela vai estar de uma forma pertinente, sentada na sala de aula, ouvindo a professora, aceitando o lápis, fazendo as atividades. Lógico, evidentemente, que eu não estou tirando aqui a necessidade das adaptações, do olhar diferenciado, da forma especial de tratar essa criança. É lógico que vai precisar com a escola, por isso que existe a lei da inclusão. Mas veja que tudo isso, esse berço da inclusão, vai estar dentro de um processo muito mais capacitado, porque não existe essa sujeira e já existe o estabelecimento da autoridade, que vai ser também reconhecido na própria escola da professora, e evidentemente que essa criança já tem uma sistematização melhor dentro daquilo que a gente chama de função executiva, que é uma função do cérebro de sistematização do processo de aprendizagem. Deu para entender? Entenderam por que é tão importante a gente poder ter essa autoridade estabelecida? Até mesmo dentro do processo de relação, que agora eu vou sair um pouco da educação formal e vou trazer para a relação. Veja que importante que, a partir do momento que vocês estabelecem essa relação de autoridade com seus filhos, vocês são atendidos, vocês são vistos, vocês acolhem e são acolhidos por essa criança nessa relação. Eu não tenho uma relação de irritação, eu não tenho uma relação de encharcada, inclusive de aborrecimentos, porque chega uma hora que eu não aguento.
porque eu estou gritando com ela, porque eu estou brigando com ela, porque ela não me atende, porque eu preciso que ela faça coisas que são boas para ela e ela quer fazer coisas que ela acha que são importantes para ela. A criança, ela não tem, em determinadas idades, a obviedade de decidir coisas que às vezes são muito importantes e prejudiciais para ela. E isso faz a minha relação, enquanto mãe, enquanto pai com meu filho, desgastante. Eu tenho que viver numa relação de tolerância. A tolerância, o próprio nome fala tolerância, ela não tem que fazer parte da minha relação 100%. Ela tem que ser um pedaço pequeno dessa relação. Eu tenho que ter o prazer de viver com essa criança. Eu tenho que ter o prazer de estar com meu filho na escola, no shopping, nas festas, na vida social, nos parques, no cinema. Eu preciso ter esse prazer, até porque essa relação social é o que a gente vai viver no dia a dia. Então, como é que fica eu ter que tolerar o tempo inteiro uma criança que chora da hora que chega à hora que sai de uma festa? Quantas vezes eu tenho uma mãe, é super engraçado quando ela fala, Pedral, desde que eu vim aqui, hoje eu consigo sentar no aniversário e quando fulaninho está aprontando, porque a criança não vai deixar de aprontar, ela tem que obedecer, eu de cá faço assim, ó, que foi aí? Algum problema? Não, mamãe, já passou. E ele vai brincar. Porque antes era o tempo inteiro cerceando o processo dele, era o tempo inteiro ficando junto dele para que ele não brigasse, não arranjasse confusão, não chorasse, não caísse no chão. E isso atrapalhava muito o nosso processo, porque esse é um cliente meu também. Hoje ele está ótimo, hoje ele atende a ordens, hoje ele já está, ele teve que ser mantido no grupo 5, no segundo, não, foi no primeiro ano que a gente manteve, porque ele não teve nenhum sucesso na escola nesse período, até que ela conseguisse estabelecer essa autoridade. Então, a partir do momento que ela estabeleceu, que ela olha para ele e ele para, quando ela já consegue estabelecer toda a rotina dentro de casa e ele aceita essa rotina, hoje ele já está no terceiro ano. Já está no terceiro ano, já está no processo de leitura e escrita, já buscando fluência, ele tem um certo atraso, mas ele já consegue estabelecer, ele passa para o quarto ano, ano que vem, o nível de adaptação dele está muito menor, e quando a gente teve que parar ele no primeiro ano, a gente não conseguiu, nesse período, que ele estabelecesse o processo de aprendizagem de leitura e escrita. Porque ele não parava na sala, ele não atendia a professora, ele chorava o tempo inteiro, ele não tinha um bom relacionamento social, ele não aceitava a autoridade da professora e não tinha uma boa relação social com seus colegas. Quando a gente começou a estabelecer, ele começou a apresentar na escola um processo diferenciado e aí foi muito mais proveitoso para ele. Então, quando a gente limpa o campo e a gente percebe que ele tem, sim, não uma dificuldade, mas um atraso, e que todo o processo de antes não o ajudava no processo de estabelecer o aprendizado, quando a gente limpa ao carro, que a gente mandou limpar, foi feito junto comigo, lógico, né? A gente fez todo um processo de acompanhamento dessa mãe, ajustando tudo isso, e aí a gente consegue ver, então, o aproveitamento dessa criança hoje em dia. Tem um outro também que eu costumo dizer que esse é top de linha para mim, né? Esse tem o diagnóstico de autismo, né? Ele está comigo até hoje, ele chega para mim com 6 anos. Ele já tinha, além de ter já o peso do diagnóstico, né? Ele vinha com o comportamento já entrando na agressividade, embora ele não seja uma criança agressiva, isso que é o mais importante, mas ele parecia um trator em cima das pessoas. Já com 6 anos de idade, por conta desse comportamento, ele foi retirado da escola, ela não estava conseguindo que as escolas aceitassem, e os terapeutas não estavam nem conseguindo ficar com ele para atendimento. E ela era uma mãe muito triste, né? Hoje eu fico muito feliz de saber que ela tem dente, viu, gente? Porque ela não sorria. Ela não sorria. Aquilo me chamava muito a atenção, porque eu não via ela demonstrar, hora nenhuma, uma felicidade. Era apreensão o tempo inteiro por conta do que estava acontecendo com ele. E quando ele veio para mim, realmente foi muito difícil.
né? A gente demorou de estabelecer, não foi uma semana, ele já tinha 6 anos, e quanto mais tempo passa, mais a gente precisa de mais tempo para estabelecer essa autoridade. Ela tinha também a mãe que atrapalhava muito por causa do diagnóstico de autismo, né? Como eu falei, demora um pouco mais nesse aspecto, demorou, eu acredito que um mês. E por que um mês? Como eu falei, passou-se mais tempo, ele tinha 6 para 7 anos. Tem casos que em uma semana a gente consegue resolver, quando efetivamente a gente tem essa disponibilidade familiar e existe, então, essa retomada desse processo de autoridade, então fica tudo mais fácil. No caso dele, já era uma situação meio complicada, porque ele tinha saído da escola e a gente precisava retomar essa vida social. E foi um mês, realmente, não foi fácil, né? Mas gratificante, porque a mãe seguiu exatamente toda a ideologia, né, dessa metodologia. A gente foi passo a passo, né? Em alguns momentos a gente teve que ser mais duro, em alguns momentos a gente teve que ser flexível, inflexível, na verdade. A gente teve que manter mesmo essa postura muito séria para que a gente conseguisse o que a gente conseguiu hoje. Hoje ele está com 12 anos, ele está alfabetizado, voltou para a escola. Um dos momentos mais lindos que eu tive na minha vida foi receber as fotos e a filmagem dele na Alfa, né? Ele sendo já, graças a Deus, alfabetizado, lendo e escrevendo. Hoje ele está no Fundamental 1, ele vai passar para o Fundamental 2, a gente está vendo como vai ser todo esse processo dele, que vai ser importante isso. Ele tem um currículo adaptado, sim. Ele tem somado a tudo isso um crescimento muito grande, e socialmente ele hoje vive como uma criança como outra qualquer. Claro que ele tem os comportamentos diferenciados, porque ele está dentro do espectro do autismo, mais suave, sem agressividade. As ATs gostam muito dele, ele é muito querido na escola. Faz falta quando ele não vai, né? É interessante. Ele consegue explorar brinquedos, consegue fazer atividades, ele aceita, faz comum todos os dias. Ele é absolutamente um letrado em inglês, em matéria de falar oralmente, é uma maravilha. E a gente hoje tem assim, o prazer do convívio com ele, assim como a mãe. Hoje eu descobri que ela tem dente, ela sorri, isso é muito importante. Ela está feliz, ela é autoridade para ele, ela fica feliz. E é muito engraçado ouvir ela falar que um dos maiores sonhos dela era poder entrar nas lojas americanas sem que ele pedisse nada para ela, e nessa solicitação também que ele não armasse o maior barraco lá dentro, chorasse e eu fizesse escândalo. E ela consegue isso, e ela vem contar para mim, e eu vou terminar esse vídeo exatamente assim. Ela termina chegando perto da loja e diz a ele: a gente vai entrar, mas você não vai me pedir nada. Você vai entrar, você vai olhar as coisas e você vai sair sem me pedir nada. Porque a gente precisa viver assim, a gente tem que ter limite das coisas. E exatamente ele faz, ele entra, ele olha as coisas, ele pega, ele olha para ela olha para ele sem reclamar e ele faz: não, entendi. Devolve e sai da loja sem precisar pegar nada. Isso é um sonho pequeno, mas é um sonho de vida. Eu quero e posso viver em paz com os meus filhos. E quando eu disser não, ele vai entender, mesmo que ele faça, mãe, porque ele tem o direito de se chatear, mas ele vai entender. A vida é feita de autoridade, gente. E a gente precisa, a gente precisa conceder até o direito de saber que vento, ventania, tempestade, a gente respeita. A gente fica em casa. Eu mesmo me escondo de raio, porque a gente respeita a natureza e a autoridade da natureza. Então, ela existe. Ela é posta. Ela está aí para que todos aprendam. Então, qual é a nossa proposta? Estabelecer autoridade com os nossos filhos, desenvolvendo comportamentos saudáveis, mesmo que ele tenha diagnósticos. Eu vejo vocês. Aguardo.